Atenção, está no ar a Rádio Libertadora. Atenção, está no ar a Rádio Libertadora. Qualquer parte do Brasil, para os patriotas de toda parte. Rádio Clandestino da Revolução. Abaixa a ditadura militar. Atenção. Está no ar, a voz da revolução. 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 Está no ar. Todo dia, na hora da janta, meu avô liga a TV e começa a relatar sobre como foi servir na ditadura militar brasileira. Até hoje não entendo o que significa ditadura. Eu acho que é um regime muito controlador, que qualquer tipo de ditadura, independente do viés político, vai ser sempre um regime muito controlador e muito ditatorial, sabe? Algo que você não tem liberdade. Tipo, você não tem direito a se expressar da forma que você acha melhor. E sim algo já predestinado, definido por gente mais alta, né? Vamos dizer assim. Para mim é um governo que é autoritário e não deixa você se expressar livremente. Você não pode ter opinião. Você tem que apenas respeitar a autoridade. Toda e qualquer forma de protesto é proibida. A ditadura foi um golpe militar, né, mano? Foi uma tentativa que deu certo, mas já tinham tentado várias vezes, né? Foi um golpe. De assalto, dia 1º de abril, né? O dia da mentira. Basicamente, né? Dentro dessa complexidade toda, uma época que foi tomado o governo, né? Pelos militares, né? É isso. Ditadura eu acho que ditadura é uma forma de controle, opressão e necropolítica. Aí, o que eu considero? Eu nunca procurei sobre isso, não. Nunca quis saber desses negócios, não. Para mim, tanto faz, tanto fez. Eu não me interessei sobre isso. Ditadura é um sistema de repressão, normalmente vinda do Estado, que é antidemocrática, que viola direitos, que serve como uma forma de dominação, assim, do Estado, né? Da hegemonia. Então quer dizer que a ditadura é tudo isso, controladora, sem liberdade, sem expressão, um golpe autoritário, uma necropolítica, um sistema de repressão vindo do próprio Estado. É tanto termo. Engraçado que para uma das pessoas ditadura é só uma memória. Bom, foi uma época que eu era criança, mas marcou pelo movimento que eu andava nas ruas com meu pai e era um período muito de conflito. Eu, como criança, isso me marcou, porque eu entrava nas conduções e tinham os soldados todos armados e eles também bloqueavam também alguns lugares que a gente tinha acesso, a gente não poderia ir. E eu, como criança, eu lembro bem que isso me incomodava. Eu não poder ir a alguns lugares que meu pai queria me levar. E também aqueles soldados armados. E eu, criança, sem entender. Mais tarde, sim, eu vim a saber o porquê disso tudo, que foi na época de 1964. Eu era muito pequena, mas isso ficou na minha memória. Um protesto contra a ditadura militar terminou em pancadaria no centro do Rio na tarde de ontem. Manifestantes entraram em confronto com militares que estavam reunidos para lembrar o golpe de 1964, que completa 48 anos na madrugada deste domingo. 1964, o ano da nossa ditadura. O que será que tem de tão especial assim no Brasil, né? Não tem nada, nem saber assim, eu não sei quase nada, porque meu interesse é muito... Olha, para ser bem sincera, eu sei poucas coisas sobre a ditadura, sabe? Eu estudei a ditadura no colégio, mas eu acho que de uma forma superficial, sabe? De uma forma muito geral sobre o assunto. Eu acho que faltou isso, sabe? O país foi sério, foi muito difícil, entendeu? Nós passamos por vários presidentes, governos militares, até que encerrou o último, e aí a gente pôde falar mais por nós mesmos.
Eu entendo isso. A forma que os caras conseguiram de monopolizar as Forças Armadas para perpetuar o poder branco na sociedade, entendeu? Fortalecer a hegemonia. Se você puxar legal, vem numa força que vem das capitanias hereditárias, daquelas famílias, e acho que é sobre isso também. Acho que não é uma parada que aconteceu, né, dia 1º de abril daquele ano de 64. Eu acho que também tem um movimento externo, né, da Segunda Guerra Mundial, acontecendo, que traz essa luta contra o comunismo. Eu acho que é isso. Fortalecido pelo movimento ali da Segunda Guerra Mundial, mas no final das contas tem uma parada que está enraizada no nosso país, de um movimento colonial, de uma perpetuação, de um certo povo, entendeu? Sei é que começou... Os Estados Unidos, eles financiaram no Brasil a começar uma ditadura. Aí os militares conseguiram entrar no poder. Eu não tenho muita memória, tipo, com mais detalhes. Eu tenho que estudar mais sobre, eu admito. E começaram, acho que as atas. Que cada ata foi piorando o regime. Aí começaram também as músicas criticando a censura, sendo censuradas já de começo para não barrarem. Ela só acabou... não lembro quando acabou. Olha, eu sei bem pouco, na real. O pouco que eu sei, uma coisa ou outra, justamente em relação às aulas, eu faço cinema aqui na UF. Então, um pouco que eu sei foi comentários de professores sobre como isso afetou a área do cinema. Como restringiu o cinema. Eu sei muita coisa que eu aprendi na aula de história, né? Eu sempre gostei muito de história, então esse era um dos tópicos que eu gostava de aprender, até porque eu acho que é uma das coisas que é importante a gente saber para não deixar acontecer de novo no futuro, né? Eu também sei que, tipo, a nossa Constituição é bem recente. Ela veio depois da ditadura e eu espero que não tenha mais nenhuma tentativa de rasgar ela, como algumas pessoas fizeram recentemente. Enfim, não vou elaborar muito nisso. O que eu sei da ditadura do Brasil é que ela teve início em 1964, durou um bom período, né? Foi um momento de muita repressão policial, de perseguição ideológica, um momento onde os militantes, onde a universidade teve que se moldar a um padrão do Estado. A democracia por si só não pôde ser exercida no nosso país. Foi um momento de muita tristeza, de muita dor. Muitos militantes foram mortos, inclusive alguns militantes que foram estudantes da UF, Thelma Regina, Fernando Santa Cruz. Um período sombrio da nossa história, serviu como exemplo de não democracia e como um lugar onde a gente nunca mais pode voltar, né? E é importante falar sobre a ditadura militar porque a ideia é que a gente aprenda com o passado para que não se repita no presente, né? Hoje, o vice-presidente da República minimizou a possibilidade de investigar os relatos de torturas. Apurar o quê? Os caras já morreram tudo, pô. Vai trazer os caras do túmulo de volta lá? Mais junto com meu avô. E quanto mais eu perguntava, mais eu ficava confusa. Então não teve jeito. Eu tive que buscar os universitários. Ditadura? É o termo. Bom, ditadura do ponto de vista político-institucional. Ou seja, há um sistema político, dimensão que é institucional e política, mas há também uma dimensão propriamente societária. Ele também tem uma base sociológica, está dentro da sociedade, ele funciona a partir de uma lógica autoritária de anulação da diferença, de anulação do dissenso, da mediação pela palavra, e por aí vai, né? Então, a ditadura ela vai estar associada, digamos assim, a um padrão institucional e também a um padrão de sociedade, pois não há possibilidade de existência de um regime autoritário sem que nós tenhamos também uma sociedade autoritária. Tá, mas que sociedade maluca é essa que aceitou tudo isso que tá dentro do termo ditadura? Censura, violência, como a gente pode ter tanto descaso da vida? Antes da ditadura militar, essa é uma prática e sempre foi muito corrente. No período colonial, ao longo da ditadura militar e depois, contemporaneamente, tem-se a expectativa de que infligir dor ao corpo produz uma certa verdade, né? Nós temos aquelas cenas
clássica, né, de fazer parte da iconografia brasileira, por exemplo, do Tropa de Elite, que é a utilização daqueles sacos plásticos, né, policiais. E naquele momento o que se almejava era justamente uma delação, né? Extração de uma confissão, de uma delação, de uma informação através desse suplício dos corpos. Não foi a ditadura que inventou a tortura. Isso é muito importante que seja dito, né? As pessoas escravizadas no Brasil sempre foram torturadas. Essa é uma marca desde a origem colonial do Estado brasileiro. Do ponto de vista sociológico, né, é que uma camada que normalmente não era torturada passou a ser torturada. Eram jovens, brancos, de famílias de classe média, que também estavam mobilizados pelo enfrentamento da ditadura. E esses jovens sofreram as consequências da repressão estatal, que prioritariamente estava dirigida para outro tipo de pessoa. Bombeiros Walter Jacarandá reconheceu que participou de sessões de tortura durante a ditadura militar. Diante da filha da vítima, Jacarandá negou participação no crime. Senhora, eu não tenho absolutamente nada, nem tive qualquer participação, qualquer que fosse, na tortura do seu marido, do seu pai. Certamente houveram excessos. Não, o que o senhor está chamando de excesso? Tudo que foi nomeado aqui. Filmeia. Alguns réus trazem aos autos acusações referentes a torturas e sevícias das mais requintadas, inclusive provocando que uma das acusadas, Nádia Lúcia do Nascimento, abortasse após sofrer castigos físicos no Código Dói. Sofreu um aborto no próprio Código Dói em virtude de choques elétricos em seu aparelho genital. Segundo a Ouvidoria das Polícias de São Paulo, das quase 6.000 denúncias ou reclamações recebidas pelo órgão no ano passado, 2.069 são sobre atos como abuso de autoridade, lesão corporal, assédio moral, tortura e até crime sexual por policiais. Sabe aquela música? Aquela lá? Fico me sentindo nela. Essa lembrança é um quadro que dói mais. Minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo o que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos. Será que só eu enxergo assim? Que mesmo mudando não mudou? O que a gente carrega do passado? Realmente, não, naquela época tinha assim, como eu falei para você, eu era muito criança, mas aí esse filme aí, da Fernanda Torres, mostrou realmente o que era a ditadura, mostrou as torturas, entendeu? Não podia falar, não podia ter voz, não podia expressar o que pensava, entendeu? Isso aí realmente foi muito difícil. Se ainda existe hoje, eu acho que hoje eu vejo a juventude, ela se expressando tanto, ela falando tanto, ela dando voz a seus pensamentos. Eu não vejo assim que haja ainda ditadura, não. Eu não vejo nesse sentido, não. Ou talvez eu não queira ver. Mas eu acho que é mais isso. Eu acho que os jovens hoje, eles estão tendo voz para falar, eles têm a comunicação, eles têm a mídia. Eu vi Ainda Estou Aqui recentemente, né? Então, o que eu tenho de memória é afogamento com um balde, botar a cabeça lá, ou com chicote, fogo, ou... esses que eu estou pensando é mais antigo ainda, né? Mas acho que torturas mais demoradas ainda existem para esse tipo de coisa. Difícil, né? Eu entendo que a instituição polícia militar, ela não é um resquício da ditadura, é um resquício da escravidão. Mas durante a ditadura, o militarismo ele desenvolveu técnicas de tortura e de repressão que até hoje eu consigo enxergar no dia a dia, né? Seja na forma de abordagem, seja em algumas técnicas absurdas de violência contra corpos negros durante uma parada policial, né? Uma chamada dura, que a gente chama. Ainda acontece, sim. Eu já passei por algumas duras
né, policial. Nada se compara à ditadura, obviamente, mas com toda certeza a forma com que essa abordagem foi conduzida, a forma com que a militarização em alguns colégios, que inclusive perseguem corpos LGBTs, que proíbe a entrada de mulheres, para mim faz parte desse resquício assim, institucional da ditadura. Quando o Bolsonaro, por exemplo, ganha, né, as eleições de 2018, e eu tô dentro do ônibus vindo, e uma pessoa se sente num direito, uma pessoa que não me conhece, que eu não conheço, assim, só me analisando fisicamente, vendo a minha forma de falar dentro de um ônibus, se sente no direito de olhar pra minha cara, falar que agora que o Bolsonaro ganhou, ele vai poder comprar uma arma e dar um tiro na cara de um viado. Enfim, isso tudo pra mim é um exemplo de que a ditadura ainda permanece de alguma forma, mas não institucionalizada, digamos assim, né? Mas ela continua nesse lado mais simbólico, nessa questão mais intrínseca, né? Do cotidiano do brasileiro. E é bem difícil lidar com isso, mas a gente tá aí. Eu acho que a opressão, a polícia militar, que é fundamentada em base de necropolítica, e a gente vive no Rio de Janeiro uma realidade que é completamente ditatorial, assim, que seleciona quem é a população que vai ter acesso às coisas e quem é a população que não vai ter. Eu moro na Zona Norte, né, do Rio de Janeiro, então acho que é um lugar que é muito marginalizado. A gente vê as blitz, né, as duras, aquela coisa, a gente vê que é um atravessamento de corpos, né? A gente acho que é sobre isso também, aquela coisa, um exemplo que veio da ditadura que a gente tem no nosso subconsciente, que todo mundo precisa andar com documento, sabe? Que aí você vai separado, não, você não precisa estar com seu documento, sabe? Eu acho que é um resquício da ditadura. Eu acho que a violência policial, a gente teve eu faço parte do Instituto Ademáfia, né, no Morro de Santa Amaro, e no final de semana teve uma festa junina, a polícia chegou na festa junina atirando, matou um jovem, e a gente entende, tipo assim, imposta aí ainda, né, porque não precisa de protocolo, não precisa de permissão, chega lá, atira e não vai dar nada, e vai embora. Eu acho que é nesse fato, né, a violência perpetuando, é responsabilidade da ditadura que não tinha, a gente viu que teve a lei da anistia, eu acho que os caras ainda acham que existe até isso hoje e vai metendo tiro, metendo porrada em preto, pobre. Eu acho que é isso, perpetuando a violência policial na rua, nas blitz, na covardia, na agressão, morte diariamente de pessoas, abuso de poder. Acho que é isso. Diversas formas de repressão, sabe? Situações como... Acho que acontecem muito em eventos, tipo carnaval, jogo de futebol, essas coisas que eu ouço falar, ou que eu já frequentei, que é gás lacrimogêneo, que é aquilo para dispersar. Eu acho que, felizmente, a gente não lida com as formas de tortura mais violentas, que já houveram, que a gente sabe que a gente tem registro, mas que a polícia ela ainda é muito opressora. Eles ainda utilizam muito do poder deles para poder oprimir, principalmente dentro de favelas e outros lugares, sabe? Por eu não sei dizer muito, talvez a questão de te deixarem preso, sem contato com ninguém por muito tempo, isso de certa forma é uma tortura, né? E eu acho que isso também acontece hoje em dia, apesar de hoje em dia ter um controle meio mais rigoroso, ainda creio que é uma coisa que ainda acontece. Violência, as prisões costumavam ser bem violentas, né? Bastante violência policial mesmo, os militares não estavam nem aí. Eu sinto que hoje em dia isso infelizmente não mudou tanto quanto deveria. Ainda tem bastante violência policial, gente que leva enquadro sem motivo. Geralmente são pessoas negras, né? Racismo estrutural aqui no Brasil. Mas acho que é isso. Uma prática que não é legal, mas ela é corrente em diversas ações das instituições públicas nessa área de segurança, né? Seja nas ruas, mas também nas prisões. O sistema prisional é um grande repositório desse tipo de práticas. Independente do que eles faziam, do que eles eram, são seres humanos, têm família, têm mães, você tá me entendendo? Fora do sistema prisional, isso ocorre em delegacias, ocorre no momento das prisões,
ocorrem operações policiais. Temos várias denúncias aí de torturas registradas, praticadas por agentes do Estado. A polícia foi feita para a gente se sentir seguro. Mas o que a gente sente é medo, moço. Porque quando eu escutava a voz deles dentro de casa, a gente sentia medo. A gente estava com pânico, porque a gente escutava os tiros, a gente escutava os gritos, eles invadindo as casas. Eu vi jogando corpo no rio. Quando eu saí, não tinha ninguém na rua. Eles jogando corpo. Tá, mas se a gente carrega tanta coisa do passado, a ditadura realmente acabou? Essa é uma pergunta bem difícil. Porque, digamos que na forma que a ditadura é descrita nos livros, sim, ela acabou. Mas sempre há a tentativa de censurar a opinião das pessoas, tentar cercear o conhecimento. Isso é uma coisa que sempre existiu e eu acho que sempre vai existir porque tem quem se beneficia disso. Então, de certa forma, é como se a gente estivesse sempre numa ditadura. Se você pensar desse modo. Cara, difícil. Acho que por enquanto sim. Mas como tá indo a política lá fora, eu tô meio preocupada sobre. Principalmente nos Estados Unidos, com o que o Trump tá fazendo lá. E eu tenho medo de isso influenciar aqui. Ditadura militar, na real, a ditadura empresarial militar, né? Tem esse termo. Ela não veio só dos militares, né? Foi toda uma gama da sociedade brasileira que se juntou em prol dessa ditadura, muito por interesse empresarial também. Talvez a ditadura militar ela tenha acabado, sim. Hoje eu entendo que o Brasil é um país democrático, que a gente vive numa democracia. Mas, obviamente, existem alguns resquícios dessa ditadura, né? A ditadura em si, graças a Deus, foi com Deus. Não, eu acho que a gente vive sequelas da ditadura até hoje. Olha, eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Do meu ponto de vista, eu acredito que sim. Não, acho que assim, o golpe militar, eu acho que foi 89, se eu não me engano, né? Com a direta já e tal, mas acho que perpetua dentro das instituições, ainda mais nas militares. Eu acho que ainda tem que ter um movimento de desmistificação. A gente agora com o Bolsonaro, em janeiro, né, que ele tentou tomar lá e a gente viu que foi endossado pelas forças militares. Eu acho que é muito uma coisa geracional. Hoje, os caras que estão no poder, no lugar de liderança das Forças Armadas ainda eram pessoas que estavam ativamente durante a ditadura. Então, acho que pode ter institucionalmente caído, mas dentro dessas pessoas de liderança ainda está lá. É o corporativismo, né, que funciona na sociedade, que as pessoas fazem um abuso de poder e saem ileso por partes que se identificam umas com as outras e acabam trazendo um lugar de senso de responsabilidade, né? Que pode fazer o que quiser. Eu acho que a ditadura se perpetua nisso. E aí a gente volta no começo dizendo que é sobre o monopólio da galera branca. A ditadura tá aí ainda, sai do espaço militar e vem de uma ditadura da moda, do consumo e tal. Eu acho que a gente tem que entender, né? Como foi fundamentado e como as coisas vão se mutando, né? As culturas vão se mutando, mas que elas ainda continuam ditando, não necessariamente com armas, mas de outras formas. Eu acho que não, né? Eu acho que não. Porque eu vejo muita coisa errada aí, mas eu não gosto de ficar falando sobre isso. Sim, mas eu acho que a restrição não, sabe? Acho que ainda existem resquícios. A gente ainda vive a história, né? Então, acabou na história, mas ainda tem muito resquício dela. A gente ainda vive a história. O meu avô ainda conta os relatos dele. E o jornal... Então, o jornal... Foi o primeiro de muitos estádios usados como centros de repressão e tortura pelas ditaduras militares latino-americanas. A reparação integral implica em memória, verdade
e justiça. Região de Niterói é recordista no Rio em mortes durante operações policiais. Das 20 registradas desde o início do ano, 19 foram decorrentes de intervenção da polícia. E entre os mortos há também inocentes. Juro que eu não tô fazendo por mal, eu só tô tentando entender porque não faz sentido a gente saber de tudo isso e as coisas continuarem acontecendo como acontecem. Aplicação da lei. É aplicação da lei, a lei foi aplicada. Então não houve retrocesso. Que modifique a lei, então. Que retrocesso, coisa nenhuma. Não tivemos no Brasil, como em outros países, uma justiça de transição à altura do nosso problema relacionado à ditadura militar. Uma espécie de pagamento da memória pela negação, né, do que aconteceu. Achavam que depois do processo de transição, né, a nossa questão estava resolvida e que nós iríamos ter uma democracia mais madura com o passar dos anos. E aí imaginávamos como poderia ser feita de forma lenta e paulatina. Tem áreas onde essas coisas, processos democráticos, avançaram muito mais. Por exemplo, na área da saúde, na educação. Nós tivemos avanços notáveis nessas áreas. Na área de segurança pública, muito pouco se avançou. Está muito claro quando a gente olha, por exemplo, que o número de pessoas mortas pelas forças policiais brancas, ela vem diminuindo nos últimos 5 anos, mas o número de pessoas negras mortas pelas forças policiais ela vem aumentando. Esse é um movimento mais geral dessa área, que é muito conservador. E que não quer ver mudanças. Enfim. E que piorou nos últimos anos. Piorou. Então, é importante a gente trabalhar essa dupla dimensão, em vez de escolher entre dizer nunca houve democracia no Brasil ou sempre, enfim, parece que a democracia é um processo, né? Ela é uma disputa. Ela é uma disputa, como eu falei, institucional e societária. E nessas duas frentes, né, de disputa, nós temos avanços, recuos, porque a história mostra isso, né? Não tem caminho sem volta. Nós temos uma disputa, são idas e vindas, as instituições elas avançam e recuam. Entendi, nada tão exato assim. Mas numa disputa, isso meu avô que me ensinou. A gente escolhe uma arma. Diversos mundos da arte, acho que ainda podem ser espaços de experimentação para que a gente consiga construir esse debate em outros termos. Tem coisas que eu acho que sejam fundamentais para a gente desarmar as armadilhas que estão fortes nesse caminho. É possível ver pessoas pensando de formas diferentes em locais não predeterminados, digamos assim. Mas, politicamente, quando está muito enrijecido, tem um enrijecimento da polarização que atrapalha muita gente. Para fugir do que a Manistrata chama de alternativas infernais, né? Para a gente escapar das alternativas infernais, a gente tem que colocar os coisas no debate e pensar isso. Eu acho que sim. Tem alguns. Tem algumas coisas aí que sim. Muito errado aí. Você tem algum exemplo para me dar? Não me lembro, não me recordo agora, mas tem. Tem muitas coisas aí, mas eu não vou falar, não. Eu concordo com o seu Roberto. Eu também não queria falar, não. Mas acho que a gente precisa. Prefiro não falar. Entendi. Tá bom? Tá ótimo. Obrigada, Roberto. Então, tira o microfone. Em homenagem, ganha placa e busto. Tipo, assisti, achei triste, ainda estou aqui. Mas não fiquei surpreso com ainda estou aqui. Já que seu olho da janela ainda tão ali. Cês tão daí jurando que eles não tão mais aqui. E o sonho do nego do gueto é alguém pra cantar no ouvido, vamos fugir pra outro lugar onde haja o tobogã e que o celular não carregue. Eu ando pensando sobre nós, toda noite demorado. Quase nada mais me faz sofrer, me faz chorar. Quase tudo que lembro que foi me faz sorrir. Eu ando pensando sobre nós, toda noite demora a dormir. Toda noite eu vivo no presente, Deus se encaminha da voz. E sei que o que foi morreu atrás, ficou a mim. Oi, aqui é a menina da voz. E eu vim rapidinho só falar que esse curta foi feito em parceria com um grupo de estudos Geni para o projeto Acende a Luta, do curso de Mídias Sociais, elaborado pela professora Ana En.
Em sua inauguração, foi executada uma roda de conversa sobre o tema da herança da violência institucional do período da ditadura militar, contando com a participação de Glauber Mendonça, professor de Mídias e Comunicação da UF, a ex-vereadora Mônica Cunha e o assessor legislativo Sidney Telles. Agradecemos a todos que disponibilizaram seu tempo para a execução do curta e também sua inauguração. Até a próxima.